as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Em 1982, o primeiro caso de AIDS surgiu no Brasil. Quase nada se sabia sobre a AIDS. Isso era um ano antes do francês Luc Montagnier descobrir que um vírus causava a doença. Ninguém imaginava ainda que aquela seria uma das epidemias mais devastadoras da história. O que havia mesmo era desinformação e preconceito. Em 1983, o Jornal do Brasil anunciava em sua capa: Câncer gay no Brasil. Em 1985, ano do primeiro caso de transmissão do vírus da mãe para o filho, nasce o programa de AIDS do Ministério da Saúde. Pelo direito de viver, a sociedade também se organiza. Surgem o GAPA, primeira ONG da América Latina na luta contra a AIDS. A ABIA, a primeira a ter uma pessoa soropositiva na presidência. Herbert de Souza, o Betinho. E o Grupo Pela Vida, que apoia pessoas com AIDS. Em 86, o governo lança no Carnaval sua primeira campanha, Quem vê cara não vê AIDS. Já se sabia que a ideia de grupo de risco era incorreta. No mesmo ano, as pessoas vão às ruas celebrar o 1º de dezembro, a data oficializada como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O ano de 87 traz o AZT, o primeiro medicamento e a primeira esperança real de vida para quem tem a doença. E é criada a Comissão Nacional de AIDS, um espaço que amplia a contribuição da sociedade na resposta à epidemia. A participação social é uma das bandeiras do movimento sanitarista brasileiro, consolidado com a criação do SUS pela Constituição de 88. Com o SUS, começa a distribuição de medicamentos para infecções oportunistas. Infelizmente, esse é também o ano da morte dos irmãos de Betinho, Chico e Enfio. Em 1990, quando o Brasil registra 6.000 casos de AIDS, morre Cazuza, aos 32 anos de idade. Em 91, o primeiro encontro nacional de pessoas vivendo com HIV discutia a terceira epidemia, as consequências de viver com AIDS. Ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina proíbe a realização compulsória de testes de AIDS e impede que o médico revele a sorologia do paciente sem sua autorização. 1992 chega com previsões pessimistas. O Banco Mundial afirma que haverá 1.200.000 casos de AIDS no Brasil na virada do século. As ações de prevenção ganham mais corpo. Em 1994, são distribuídas quase 13 milhões de camisinhas. Em 95, o Brasil já produz o AZT e o SUS distribui os medicamentos do coquetel de tratamento para a AIDS. São registrados mais de 80.000 casos da doença. No fim de 96, o país aprova a lei que dá início à distribuição gratuita e universal dos antirretrovirais na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde gasta 134 milhões de dólares com medicamentos para a AIDS.
A voz da cidadania se cala. Betinho morre em agosto de 97, com 61 anos, em casa, ao lado da mulher e dos filhos. Em 1999, contabiliza a redução em 50% nas mortes, enquanto o país já gasta 336 milhões de dólares com a compra e distribuição de medicamentos para a AIDS. O Brasil começava a produzir o coquetel. No ano de 2000, o Brasil prova que estava seguindo o caminho certo. Contrariando a estimativa do Banco Mundial, 600 mil casos de AIDS foram evitados. O número de casos é inferior à metade das previsões mais pessimistas. E a experiência brasileira começa a chamar a atenção do mundo. 2000 é também o ano da morte de Sandra Brea, uma das primeiras mulheres a assumir a doença. A proporção de casos de AIDS é de uma mulher para cada 2 homens. Em 2001, o Brasil produzia 7 antirretrovirais. Por conta disso, os Estados Unidos processam o Brasil na Organização Mundial do Comércio. O Ministério da Saúde ameaça fazer o licenciamento compulsório dos medicamentos, mas os laboratórios concordam em reduzir os preços. Ao final, a queixa contra o Brasil na OMC é retirada. O tratamento universal é garantido em 2002. 120 mil pacientes recebem medicamentos para o tratamento de AIDS nesse ano. E em 2004, a 8ª Parada do Orgulho Gay reúne 1,5 milhão de pessoas em São Paulo, uma festa de solidariedade e tolerância. No ano seguinte, o Brasil recusa ajuda financeira dos Estados Unidos, que renderia 56 milhões de dólares até 2008. A Agência Americana de Ajuda Internacional exigia a condenação pública da prostituição. Em 2006, pessoas vivendo com AIDS protagonizam a campanha do Dia Mundial. O slogan "Eu me escondia para morrer, hoje me mostro para viver" é projetado em raio laser nas torres do Congresso Nacional. 2007 é o ano que, pela primeira vez, é decretado o licenciamento compulsório de um medicamento antirretroviral. O Ministério da Saúde anuncia a redução em mais de 50% na transmissão de mãe para filho. A primeira fábrica estatal de camisinhas do Brasil é inaugurada em 2008 no Acre. É a primeira do mundo a utilizar látex de seringal nativo. Nesse mesmo ano, a Fiocruz inicia a fabricação do teste rápido. O Ministério da Saúde bate recorde de distribuição de preservativos. Só em 2009 foram 452 milhões de camisinhas. Um ano depois, as travestis preparam material educativo sobre identidade e respeito e lançam campanha contra o preconceito. Vários serviços públicos de saúde já tratam as travestis pelo nome social. Em 2011, a Frente Parlamentar em HIV/AIDS é relançada no Congresso Nacional, com a participação de 192 deputados e senadores. 2012 traz a possibilidade de antecipação do início do tratamento entre parceiros. Em 2013, o uso dos medicamentos antirretrovirais é indicado para qualquer fase da doença, independente do CD4. O tratamento como prevenção passa a ser adotado no país por meio do novo protocolo de diretrizes terapêuticas. Impedindo a reprodução do vírus no corpo, a transmissão para outras pessoas também é reduzida. Em 2014, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais lança, em parceria com ONGs, o projeto Viva Melhor Sabendo, para testar populações de risco acrescido pelo método do fluido oral. E o comprimido 3 em 1, que une 3 antirretrovirais e simplifica o tratamento, é finalmente anunciado, 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E o Brasil continua lutando para que a AIDS seja lembrada um dia apenas como uma história do passado. Positivo não é sinal de diferente. Você sabe quais são os grupos de risco quando se trata de HIV e AIDS? Este é o grupo de risco do preconceito. Segundo a pesquisa Atlas 2010, pessoas que vivem com HIV e AIDS ainda lutam contra uma série de estigmas. Os principais preconceitos são: pessoas que vivem com HIV ou AIDS devem ser evitadas, têm comportamento de risco, não vivem por muito tempo, parecem diferentes dos outros, o vírus HIV é facilmente transmitido no dia a dia. Este é o grupo de risco da desinformação. Cerca de 630 mil brasileiros vivem com o vírus HIV, mas 255 mil ainda não sabem disso. HIV/AIDS não é algo restrito a usuários de drogas e homossexuais. A incidência de HIV entre heterossexuais aumenta a cada ano. Em 2007, o percentual de mulheres infectadas por sexo desprotegido chegou a 96,9% dos casos.
E 35,4% dos jovens entre 15 a 24 anos não usam preservativo na primeira relação sexual. O HIV é transmitido por sexo sem proteção, transfusão de sangue contaminado e compartilhamento de seringas, agulhas ou outros materiais cortantes e sem esterilização. E este é o grupo de risco do medo. 46% das pessoas que vivem com HIV/AIDS têm medo de que os outros saibam sobre a doença. 91% temem a discriminação e o estigma social. 45% têm medo de nunca mais terem relacionamentos. 44% temem perder a família e os amigos. 41% se sentem sozinhos ou isolados por serem vítimas da doença. E 63% dizem ser muito mais difícil revelar a doença à família, principalmente aos pais. O primeiro caso de HIV/AIDS foi detectado no Brasil em 1982. Mesmo com a evolução dos tratamentos, o preconceito ainda é uma barreira. Crie um novo grupo, vença o medo e o preconceito. Converse sobre HIV/AIDS. Só conscientização e informação adequada podem diminuir o estigma e evitar que mais pessoas sejam infectadas pela doença. Positivo não é sinal de diferente. Quando você tem o vírus HIV, mas ainda não possui os sintomas, você é soro positivo. Isto significa que existem os anticorpos do HIV no seu sangue. Você não precisa ter nenhum sinal da doença ainda. Uma infecção com HIV passa por 4 estágios. No primeiro estágio, o corpo pode mostrar sinais da doença, como febre contínua e glândulas inchadas. Enquanto algumas pessoas que estão infectadas permanecem assintomáticas no primeiro estágio. No segundo estágio, muitas vezes, ocorrem infecções respiratórias recorrentes, lesões na pele, boca e nos genitais. No terceiro estágio, você pode ter queixas como diarreia prolongada, perda excessiva de peso, tuberculose nos pulmões e outras infecções sérias, como meningite. Finalmente, além de infecções graves, o sistema nervoso pode ser afetado no quarto estágio, o que pode resultar em uma desordem motora ou demência relacionada com a AIDS. Pode levar de 5 a 15 anos antes que você saiba que tem AIDS. Muitas vezes, isso ocorre porque os sintomas podem levar mais tempo para ocorrerem. A AIDS e o HIV podem ser tratados com medicação, mas não podem ser curados. Antirretrovirais podem retardar a multiplicação do vírus, mas não podem matá-lo. Como suporte ao tratamento, muitas vezes os pacientes de AIDS recebem medicamentos para estimular o sistema imunológico e para combater infecções. Você pode prevenir a AIDS fazendo sexo seguro e usando agulhas limpas. Vê aí se tá tudo certo, né? Oi. Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Mais uma, mestre. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até...
Eu era uma pessoa, sim, que havia adquirido um vírus, que tinha que tratar, mas tem mais 1000 coisas que envolvem a Sílvia. Então, acho que me olhar assim fez com que eu não me entregasse ao vírus. Hoje, eu tenho 47 anos, eu tinha 23 para 24 quando eu me infectei. E, portanto, fez parte do amadurecimento que viria naturalmente com o fato dos anos estarem passando. O grande lance é descobrir o que é bom para cada um. Então, por exemplo, se a pergunta é, mas como é que eu faço? Eu conto ou eu não conto? Eu primeiro tenho que perguntar para mim, vai ser bom eu contar? O que a gente costuma muito dizer é que, assim, não existe uma receita de bolo. Não tem receita. Mas acho que a grande sacada é a necessidade que você tem de se conhecer. Uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria que todas as pessoas soubessem, que existe vida após o HIV e após a AIDS, sim. E que pode ser uma vida muito boa. O trabalho faz parte desse pacote de coisas que a gente tem que cuidar por ser HIV, né? É bom para quê? Para autoestima. É bom eu me sentir necessário. É bom eu me sentir útil. Eu descobri por um acaso. Eu não cheguei nem nesse ponto de ter alguma coisa e por causa desse sintoma ir fazer um exame. Então eu não sei há quanto tempo eu estava infectada, então quem foi? E também não quero saber quem foi. No final, eu falei para o meu médico que eu gostaria de fazer o teste do HIV, porque era a única coisa que estava faltando. Ele virou para mim e falou, mas você não pertence ao grupo de risco. Eu falei para ele, não existe mais grupo de risco, por isso eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente não pode deixar a vida parar por causa disso. Muito pelo contrário, você tem que lutar cada vez mais. Você tem que mostrar para você mesmo que você está vivo, que você não mudou em nada por causa disso. Sou avó há um mês, coisa que eu imaginei que eu nem poderia ver meu filho crescer. Vi ele crescer, vi o meu filho se formar, vi o meu filho casar e agora vi uma outra geração, no caso meu neto. Aí eu sou uma pessoa que, nesses anos todos vivendo com HIV e AIDS, não sou diferente de ninguém. Naquele momento, pelo menos, eu tinha muito medo de contar para as pessoas. Então eu me escondia muito, né? Porque a AIDS não é como uma gripe, não é como um câncer, né? Ela tem uma coisa, uma marca ainda, né? Um estigma desde o início, moral, né? Parece que quem tem HIV é pessoa que não presta, era essa a ideia. E eu me infectei porque fiz sexo sem proteção, né? E fazer sexo não é nenhum pecado. O pecado foi fazer sem o preservativo. Eu tinha um pouco de receio porque eu achava assim que por ter HIV eu ia ter que viver não só com uma condenação, mas também viver sozinha. E eu aprendi que não, né? Que o HIV não tinha posto um fim na minha vida, mas tinha dado um novo recomeço, né? Que eu teria que passar a inventar a minha história a partir daí. E eu passei a escrever a minha história após o diagnóstico do HIV. A vida teve um ressignificado, né? E esse ressignificado é muito importante e eu consigo ser feliz, viver feliz. E, inclusive, eu consigo compartilhar essa minha felicidade com uma outra pessoa. Eu passei a ver que eu poderia contribuir para as pessoas que estavam descobrindo, né? Que eu podia dizer para eles, olha, essa fase você vai passar, porque eu passei. E não vai ser o vírus HIV que vai, ou a AIDS, vai deixar de fazer a gente deixar de sonhar. Tem paciente que, quando chega para a gente, para iniciar o acompanhamento médico, ele já acha que terminou a vida dele ali, que é uma doença que vai matá-lo rapidamente, que não existe perspectiva de vida. A ideia de você ter uma infecção que possa provocar morte a curto prazo, vamos dizer assim, na cabeça deles, eles pensam isso,
né, faz com que a perspectiva de vida, de realização profissional, de constituição de família, venha tudo isso à tona naquele momento de receber o resultado. Não é porque você pegou o HIV que você vai morrer, que a sua vida acabou, que você vai ser improdutivo, que você não vai poder constituir famílias. Então não é assim. Depende muito do compromisso que você vai ter em relação à sua doença. Né? Se você a tratar corretamente, se você tiver o compromisso de fazer as suas consultas, se você precisa tomar a medicação, tomá-la corretamente, você vai dar seguimento à sua vida, vai dar seguimento à sua produtividade. Essa vida não acabou, né? Ele pegou uma doença, ele tem tratamento, o governo fornece o tratamento, fornece o acompanhamento médico, e que ele tem que ter esse compromisso de se tratar, ele vai ser feliz, com certeza ele vai ser feliz.